primeiro de história, então vamos ao próximo capítulo, né? O capítulo 4 da apostila, que fala sobre o Império Bizantino e Império Islâmico, tá? Então o que é o Império Bizantino? O Império Romano ele dominou a África, a Ásia e a Europa. O Império Romano ficou tão grande, se expandiu tanto, que ele foi dividido ao meio. Então você tem o Império Romano e ele foi dividido ao meio. Então foi criada uma segunda capital. Tá? Então você tinha a capital Roma, que era o Império Romano Ocidental. E Constantinopla, Império Romano Oriental. Foi dividido ao meio e pela sua extensão. Só que em 472 d.C., Roma foi conquistada pelos bárbaros, a capital e o Império Ocidental. Sobrou apenas o Império Oriental, Constantinopla. E esse Império Oriental, com a capital em Constantinopla, é o chamado Império Bizantino. Então é a continuação do Império Romano após 472 d.C., tá bom? Quais as características desse Império Bizantino? Então você tem lá, movimento iconoclasta, é o culto a Jesus Cristo e Ave Maria, as imagens de Jesus Cristo e Ave Maria. Você tem o César Papismo, ou seja, César, papismo, papa, religião, e César, autoritarismo político, ou seja, uma pessoa só no Império Romano Bizantino, no Império Bizantino, controlava tanto a religião quanto a política, o César papismo, a união do poder temporal e espiritual, poder espiritual e igreja, poder temporal, o poder autoritário, político, tá bom? Então o Império Bizantino ele durou de 472 d.C. até 1453. Então é a continuação do Império Romano, a parte oriental, tá bom? Enquanto isso, enquanto o Império Bizantino sobrevivia, o que você tem? O islamismo surgindo aqui na África e no Oriente Médio, tá? Então você tem, enquanto o Império Romano é dividido em dois, Império Ocidental e Oriental, o Império Ocidental acaba e o Oriental continua, que é o Bizantino, você tem o islamismo aqui no Oriente Médio e África. Então, o islamismo, quais as características do islamismo? O islamismo e o cristianismo são parecidos. Tem um profeta, ele vem com a mensagem e espalha para os seus discípulos, tá bom? Então, o que você tem aí? Quem é o profeta? Quem é o Jesus do islamismo? Maomé. Então Maomé estava lá numa caverna, diz a lenda, né? E o anjo Gabriel, o mensageiro, desceu, falou com ele e explicou que tinha que ter uma religião monoteísta, que tinha que ter um Deus só, que era o Alá. E o Maomé, que é esse profeta, começou a espalhar essa religião, essa doutrina pelo Oriente Médio. Tá? Obviamente ele foi perseguido. Então ele saiu de Meca para Medina, que são as duas cidades sagradas do islamismo. Ele foi perseguido pelas pessoas que defendiam um politeísmo na época, né? E essa saída, essa fuga de Meca para Medina é que marca o início do calendário islâmico. Então é um dos marcos iniciais do islamismo e do calendário islâmico, tá bom? Então você tem lá, Maomé é o mensageiro inicial, Ramadã, Meca, Corão e a caridade são os principais pilares do islamismo. O Ramadã é o quê? É um jejum. Uma vez por ano, 30 dias, você não come carne em homenagem ao Maomé, em homenagem a Alá. Tá? Então é um dos pilares do islamismo. Outro pilar, rezar 5 vezes por dia em direção a Meca. Então se você está aqui no Brasil, você vai achar o noroeste e para rezar em direção a Meca. Então você vai achar, independente do local onde você mora, do planeta, você vai achar a sua posição geográfica, se curvar 5 vezes por dia e rezar em direção a Meca, tá bom? Para o Maomé, para Alá principalmente, que é o Deus Supremo, tá bom? Então Maomé é Jesus, Alá equivale a Deus, o Ramadã é quase um jejum, né? O domingo de Páscoa, as datas cristãs. Meca é a cidade sagrada, então é equivalente a Jerusalém, tá bom? Corão é a Bíblia, tá bom? Então Corão seria a Bíblia árabe. E caridade é algo que tanto no cristianismo quanto no islamismo é pregado. Então você cultivar, né? Você
fazer a caridade ao próximo, tá bom? Então as características durante essa Idade Média, então você tem dois impérios que se tornam os grandes rivais e que vai dar as características da Idade Moderna, né? Só vão descobrir a América, os portugueses, porque eles tinham os islâmicos como inimigos e queriam dar a volta na África para chegar à Índia. Então essa briga entre o Império Bizantino, que é o herdeiro do Império Romano, e o Império Árabe, que é o islâmico, vai gerar nas conquistas da Idade Moderna, tá bom? Mais pra frente, que nós vamos estudar mais pra frente, tá? Então você tem aí o islamismo, que é uma religião similar ao cristianismo, só que com outros pilares. Uma outra diferença, mas as duas têm profeta, as duas são monoteístas, as duas pregam a caridade, as duas têm um livro sagrado. Então, são bem similares, apesar de se tornarem grandes inimigas na Idade Média e na Idade Moderna. Então, você tem o Império Bizantino e o Império Árabe se confrontando aí durante esses 500, 600 anos, tá bom? Então, esse foi o capítulo 4. Tchau!